você seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Mente Aberta, aqui transmitido pela Trampolim TV. Hoje mais um dia especial para conversarmos acerca da nossa mente maravilhosa, da nossa inteligência emocional, exatamente mente emocional, que vai fazer com que possamos aprender mais ainda a vencer as nossas batalhas. O assunto de hoje é muito interessante e é exatamente sobre superar os pensamentos negativos. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Por quê? Porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Nós vamos aprender a lidar com coisas que têm acontecido e acontecem conosco todos os dias das nossas vidas. E quero dizer a você, estou muito grata porque foram muitas as perguntas, muitos feedbacks, vocês me encheram de alegria, foram muitas as perguntas que me trouxeram exatamente para esse momento de hoje. E falando sobre inteligência emocional, eu sou a Albanizia Carvalho, Master Coach e pós-graduanda em Neurociência, em Performance Humana. Então, se o Senhor foi generoso comigo, me dando a oportunidade, de aprender como lidar, como vivenciar, porque isso vem para nossas vidas. Eu não poderia estar aqui conversando com você se eu não tivesse aprendido também a lidar com as minhas emoções, porque esse assunto é do seu interesse. Você vai descobrir exatamente como fazer, com esses pensamentos, que são cerca de 60 a 80 mil pensamentos que acontecem conosco. E aí a gente tem que aprender a trabalhar. E eu convido você para juntas e juntos desenvolvermos mais esse nas nossas vidas, ok? Eu estou com você e você está comigo. Aproveito para dizer, se inscreva no nosso canal Trampolim TV, dê o seu ok, seu like, comente, compartilhe. Isso é fantástico. Muito obrigada, porque você está aqui comigo. Se você está aqui comigo porque você quer aprender um pouco mais sobre a sua mente, como dominar exatamente esses pensamentos negativos. Nós vamos entender como lidar com esses pensamentos, E principalmente como interpretar. Exatamente isso que você vai compreender. Porque a nossa vida, nesse momento agora que eu estou conversando com você, não impede que ao mesmo tempo que você esteja me ouvindo, esteja entrando pensamentos no seu cérebro. Isso aí nós somos bombardeados, mas nós vamos aprender hoje de maneira fácil, de maneira simples, como é que a gente vai fazer para trazer, superar. Como é que a gente vai fazer para trabalhar esses pensamentos? Como fazer isso? É fácil. Por que é fácil? Porque todo aprendizado é uma repetição. E não adianta a gente dizer assim, como acontece com muita gente, fica entusiasmado, no primeiro momento consegue, mas vai passando o tempo e vai deixando para lá um exercício importante para trabalhar esses pensamentos, E lembrando a você, não gaste energia lutando contra esses pensamentos. Exatamente, vou começar dizendo assim para você, uma forma muito gostosa que eu aprendi no meu curso de Master Coach. Os meus mestres me ensinaram uma coisa muito importante. Quando os pensamentos chegam para nós,
você diz assim para ele. É muito fácil e a maneira rápida de você não gastar sua energia com pensamentos. Você diz assim para ele, suavemente: oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. É exatamente isso. O que nós precisamos entender é que qualquer desses pensamentos que chega à nossa mente, eles vêm sem serem convidados. Isso. Eles chegam e querem dominar. E aí nós precisamos entender que quem domina a sua mente é você, não são os pensamentos. E aí você vai vendo que eles chegam de mansinho, são rápidos, né? E eles também são inofensivos. Como assim? Não foi bem isso que eu tenho ouvido esses dias, né? A vida toda eu não ouvi isso, que pensamentos negativos, eles dominam e aí eu não consigo dormir. Nós vamos aprender hoje, porque são tantos estudos para essa questão do pensamento e principalmente para o pensamento negativo, mas hoje eu quero deixar com você essa abordagem e essa maneira da gente lidar com esse pensamento. Esse pensamento, ele não é ofensivo, porque nós somos bombardeados por pensamentos, 60, 80 mil pensamentos, nossa. Então, você vai aprender uma coisa simples, como transformar estes pensamentos, né, em coisa maravilhosa. Isso acontece? Sim. Existem várias linhas, mas a minha linha para você nessa noite é que você domina com toda certeza os seus pensamentos. E é muito importante que eu e você venhamos a descobrir nesse momento agora especial que se deixarmos, né, que esse pensamento crie cenários, crie situações e que a gente possa produzir sofrimento, aí onde está o grande perigo das nossas vidas. É pegar um pensamento que vem e transformá-lo em algo para ficar conosco. E aí você precisa entender que o seu olhar para esse pensamento você tem que dominar. Chegou, investiga, é assim mesmo. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Eles, na sua maioria, não são, os pensamentos, eles não são negativos. A forma que eu olho para o pensamento e como eu me dedico ao pensamento, aí sim. Nesse caso aí, é onde mora o perigo. A ênfase que eu dou para esse pensamento, o que é que eu faço? Porque a nossa vida, ela é dirigida por emoções e sentimentos, que são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. E aí quando você olha para um pensamento e traz para ele uma emoção, vamos assim, conversando para ficar mais claro para você. Vem um pensamento para você de alguma coisa simples. E aí o pensamento levou você a uma pessoa, naturalmente. Ele veio, chegou, e aí você deu ênfase. Você deixou esse pensamento se instalar em você. Alguém lhe reprovou de alguma coisa, ou você não gostou da fala de alguém. E o interessante, isso que eu quero dizer a você, é que nós é quem interpretamos. Às vezes a pessoa não falou alguma coisa que quisesse nos magoar ou prejudicar, mas a ênfase que eu dou para esse pensamento quando eu estou ruminando, pensando sozinho lá no meu canto e interpreto
essa fala, eu estou dando vazão a esse pensamento, e aí dentro desse meu pensamento eu começo a gerar raiva, rancor, e colocar aquela situação daquela fala como se fosse uma fala ruim, perversa. Esse é o pensamento negativo, forte, ofensivo, que não pode tomar lugar nas nossas vidas. Tá entendendo? Os pensamentos, eles vão de acordo com a intensidade que eu dou para ele. E nós vamos ter que trabalhar que a nossa mente, ela tem uma forma, consciente, para a gente lançar fora aquele momento e não dar vazão a essa fantasia, para ela não se tornar verdade. Eu lembro que, e eu quero lembrar você também, que eu tenho um ritual, do acordar, que eu já passei para vocês. Então, nesse ritual de acordar, que vocês já me conhecem, se não, vai lá, na Trampolim TV, pega material anterior no nosso programa Mente Aberta, e você vai descobrir como é que eu tenho um ritual de acordar, como eu processo o meu dia e como é que eu posso potencializar o meu dia. E aí onde está o segredo do pensamento sendo transformado, descartando qualquer possibilidade de um pensamento gerar no meu coração um sentimento negativo, um sentimento que me leve a ter tristeza. Por quê? Porque, como eu estava falando para você, como a nossa vida ela é constituída de emoções, de sentimentos, quando você gera dentro de você, você dá cartaz a um pensamento, e nesse pensamento você começa a fazer historinhas, histórias, certo? A mentira, E você começa a alimentar esse pensamento começa a se tornar verdade, e essa verdade ela pode lhe causar, trazer para você sensações de raiva, de rancor, e você desejar, isso mesmo, você desejar o mal de alguém. Esse aí é o que nós podemos dizer que nós temos que superar, esse pensamento negativo. Esse pensamento ele não vai produzir para você nada de bom. E aí você precisa, com a sua consciência, você tem que olhar dessa forma, porque os pensamentos eles vêm em turbilhões, mas você não deixar que esse pensamento penetre no mais profundo do seu cérebro e daí se transforme em algo que possa lhe prejudicar, você não prejudica a outra pessoa que você está pensando. Você prejudica a você. Você traz para você a sensação, as emoções, o seu batimento cardíaco, e todo o seu corpo ele fica dentro daquele contexto, daquele pensamento. E aí que nós temos que aprender a superar os pensamentos negativos. Não é assim, eu não quero mais pensamento negativo. A gente pode até dizer isso, ninguém quer mesmo, Mas se a gente não começar a trabalhar e dizer exatamente, obrigado pensamento, e tchau pensamento, oi pensamento, obrigado pensamento e tchau pensamento, nós não vamos superar esses pensamentos que são negativos. Por quê? Porque eles trazem doenças para nós. Você viu ou ouviu uma notícia, e essa notícia você trouxe em pensamento para você, e você começou a deixar que esse pensamento trabalhasse a sua mente, ocupando o seu espaço precioso para dar vazão a esse pensamento negativo. O prejuízo é nosso. A nossa vida ela já é um desafio. E se você
permanecer não trabalhando esses pensamentos que vêm nas nossas vidas, interessante, são pensamentos que vêm, a gente ouve até a forma que a pessoa falou e a gente já põe um pedaço feio, a gente não olha nem com misericórdia, a gente já transforma aquela fala em algo negativo, quando na realidade, talvez, aquele feedback ou aquela palavra que alguém lhe deu foi para lhe tornar mais competente, melhor pessoa. E aí você não estava no momento bom, ouviu aquela palavra, deixou que esse pensamento caísse, né, no coração, que a gente fala coração, mas tudo é na mente, né? E aí gerou um pensamento negativo que pode trazer consequências gravíssimas. Tudo isso vem para a nossa saúde. E aí eu quero dizer para você que esses pensamentos inofensivos, que são fantasiosos, eles chegam, porém nós temos o poder sobre a nossa mente de fazê-los diferentes. Você está me entendendo, né? E como é que a gente pode fazer? Porque ele chega, ele não pede licença e de repente entrou esse pensamento e aí está instalado. Como é que eu faço? Eu digo para você que ao invés de você sentar com o pensamento e dialogar com o pensamento, dê uma olhadinha de cima para ele, né? Você de cima para baixo, olhando para esse pensamento. Analise quais são as consequências, porque todas as coisas que têm acontecido no mundo, todas as coisas que a gente tem observado, todas elas surgiram exatamente por causa de um pensamento. Que esse pensamento, que poderia trazer paz, trouxe guerra. E que você poderia ter feito uma outra abordagem na sua mente sobre esse pensamento, você estava num momento chateado, veio aquela voz e de repente, dentro dessa situação, desse cenário, né, você começa a ter raiva, mais raiva ainda daquela pessoa, daquele chefe, né, daquela pessoa que fez um serviço para você, que não entendeu e que você achou que não ficou bem feito, e aí você trouxe para dentro de você essa situação. E o interessante é que nós precisamos aprender a fazer essa faxina. Nós temos que fazer uma faxina na nossa mente, descartar aquilo que não vai agregar nada. Você vai ao médico e o médico diz uma coisa maravilhosa para você e você só pega uma fala que ele comentou, talvez de outro paciente, e ele fez ligações. Você estava super tenso e naquela fala do médico você trouxe para você como se o médico estivesse dando para você um diagnóstico pesado. Você sai daquele consultório médico, vai para casa com a alma perdida e no caminho você já vai trazendo para você todo o cenário já, inclusive de morte. Horrível, né? Mas isso acontece. Quando o quê? Quando a gente deixa o pensamento dominar a mente. E aí a gente começa a entender que esses pensamentos que eram inofensivos estão alimentando, né, o nosso cérebro de raiva e gerando um perigo. Ao invés de pararmos, meditarmos e frear aquele pensamento, né? Oi pensamento, obrigada pensamento, tchau pensamento, não. Eu fiquei com ele e alimentei-o de forma que vai trazer prejuízo não só para nós. Nós vamos para casa e levamos
aquele problema para dentro de casa, e quando a esposa ou o esposo ou os filhos ou os netos nos abordam, a gente está com aquele pensamento pesado e a gente dá uma resposta grosseira para alguém que nem merece ouvir o que foi dito, porque a emoção que estava na sua mente era tão forte que você passou para outra, e isso passou para outra pessoa, e você sabe que isso é o que mais acontece nas nossas vidas, né? Você está fazendo algo e pensando ao mesmo tempo. Nossa, isso é bem nosso de mulher, né? Mulher gosta de fazer isso. Esse papel meio de fazer muitas coisas juntas acontece conosco. A gente está fazendo uma coisa e já está pensando em outras, e a gente nem consegue viver o melhor de Deus para nós. E eu aconselho a você, eu fico rindo porque eu tenho uma amiga que ela diz assim: olha, respirar não resolve. Resolve. E como resolve? O que você pode fazer nessa hora? E esse pensamento vem, que nós temos todos os dias, e nós temos que ser a pessoa que vai dominar a mente. É você quem lidera, não é a sua mente que lidera você, é você que lidera a sua mente. Então você puxa o ar, né? E vai pensando nesse ar que vai entrando. Aí você libera. Você vai fazendo isso e vai oxigenando o seu cérebro, e todo o seu organismo vai sendo alterado. E esse pensamento que achava que ia dominar você, ele vai ser descartado. Como? Eu tenho eu gosto dessa forma que eu faço quando eu tenho um pensamento desse. Eu digo para o pensamento: maior é o que está em mim. É muito interessante. O que é que está em mim? O Espírito Santo. Então, quando eu digo para o meu pensamento: maior é o que está em mim, eu estou dizendo para ele que ele não prevalece, que ele não é bom. Muito obrigada, né? Oi, pensamento. E tchau, pensamento. Obrigada e tchau. Não quero você. Então, quando eu digo, eu levanto uma palavra de poder naquele momento, eu estou descartando por completo, naquele momento, esse pensamento. Esse pensamento, ele vai voltar. Eu lembro quando eu era pequena, e quando a gente dormia, na minha casa, quando eu era pequena, não tinha cobertura, era de telha, não tinha nada de gesso, nem era nada